Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia para a audiência também. Bem-vindos ao painel Como Ganhar Dinheiro nas Plataformas. Nós vamos falar sobre os desafios da monetização e onde vale mais a pena investir. De fato, essa é uma pergunta que vale milhões, né? Então, todos desejam saber como ser criador de conteúdo e como é que ir além dessa criação de conteúdo para fazer uma parceria com as marcas, né? A relação com as plataformas, elas têm se tornado cada vez mais delicada nos últimos anos. Todos nós temos acompanhado que existe um aumento expressivo da concorrência, nós temos novas mudanças de métricas, entregas e formatos, e até mesmo novos hábitos dos usuários, tanto os digitais como de consumo. Então, nesses tempos aí pós-pandemia, o desafio para quem cria, quem prepara estratégia e também quem deseja ter relevância nas redes sociais passou a ser ainda maior. Eu sou Angélica Concílio, eu sou CEO da Planin Comunicação e eu estarei aqui com vocês nesse painel com dois feras nesse tema, que é o Gustavo de Almeida, ele é diretor de relacionamento da Mfield, e com o Rick Ordonez, que ele é sócio fundador e ele atua também como diretor de conteúdo do Eu Criando, que é um canal da Dani Martinez, que ontem até eu estava também com ela, Rick. Então, vamos compartilhar hoje nossas percepções do mercado de influência, vamos falar sobre estratégia na hora de investir e também sobre dicas na criação de conteúdo. Então, queria primeiro pedir, por favor, para cada um de vocês se apresentarem visualmente para as pessoas com deficiência, com necessidade especial, né, que estão nos acompanhando. Por favor, começando pelo Gustavo e o Rick. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Gustavo Almeida, sou fundador e diretor de relacionamento da Mfield. Estou me apresentando aqui, sou um homem branco, estou de casaco branco, meu fundo aqui é azul, estou de óculos, tenho um pouco de barba e estou de fone também para me apresentar para todo mundo. Beleza, galera? Eu sou o Rick, eu sou um homem branco, cabelo curto, estou de óculos, tenho uma camiseta preta. Meu cenário aqui tem alguns equipamentos de gravação, estou numa cadeira, essas meia gamer, é isso aí. Eu sou a Angélica, eu tenho cabelo castanho, olhos castanho claro, estou de óculos, estou com uma camiseta preta. Eu falo que eu sou branca de pele, mas colorida de coração. Estou no escritório de casa, então aqui no fundo estão alguns livros, e eu vou estar aqui com vocês hoje junto no painel com essas duas feras. Só falando um pouquinho, antes da gente começar, vocês querem se apresentar um pouquinho profissionalmente, falando como é que é a dinâmica de vocês e nas empresas e nos canais que vocês atuam? Sim, tranquilo. Então começa com você. Pode ser? Então tá, eu sou o Rick, a gente fundou o canal fazem 8 anos, a gente começou ali a fazer um teste, e a gente começou como... A Dani até comentou, né, já teve outras lives aí, e eu sou formado em design, né, então ela é formada em artes plásticas, eu sou design, então a gente uniu essas duas vertentes e deu muito certo. Eu adoro a parte de visual, de gravação, equipamento, então... como ela é na parte da mão, né, de mexer nas coisas, de criar, eu sou na parte digital, criar no digital. E a gente montou esse canal faz mais ou menos 8 anos, e dentro desse tempo aqui a gente viu muita coisa mudar nesse mercado, porque as redes sociais vêm e vão, né? A gente já está percebendo isso o tempo todo. Hoje a gente tem ali uma média de 10 a 20 milhões de views por mês, então é uma tarefa bem difícil manter isso rodando todo mês, né? A gente tem uma equipe que cuida tanto de vendas como da edição, de cuidar de todas as redes, postar, porque é uma loucura, é muito vídeo subindo toda hora. E é isso, a gente tem a empresa chama Eu Criando, porque ela é a que cuida de todo mundo, e a gente tem o canal e outras coisas envolvendo. Show de bola. Vou me apresentar um pouco aqui. Me chamo Gustavo Almeida, né, como falei anteriormente. Fundei a Mfield há 4 anos atrás, com mais 3 sócios, né? Então, a gente iniciou, a gente via que era um mercado que estava em constante evolução do marketing de influência, né? Então,
estava crescendo bastante, estava tendo os olhos da publicidade estavam se encaminhando para esse mercado e a gente viu ali uma lacuna que a gente gostaria de aproveitar de alguma forma, né? Então, eu lembro que no início ali, no Instagram principalmente, eram só foto estática, né? Então, teve uma evolução muito grande nesse período. As redes também que tinham na época era bem forte o YouTube, que já está há muito tempo aí. O Twitter também, ele era muito, tinha uma audiência bem legal, só que estava iniciando, as marcas estavam iniciando a saber como trabalhar nas plataformas e tudo. E a gente teve um papel bem legal ali nesse início, fazendo essa curadoria com as marcas e tudo. Tanto que um dos diferenciais da Mfield hoje em dia é que a gente não tem teste, né? Então, a gente preza muito pelo sucesso da marca, sempre indicando o melhor nome. Independente se ele faz parte do nosso teste ou não, a gente promete que a gente vai levar ali o melhor nome para a campanha que o cliente deseja. Então, é um mercado que está crescendo muito. Na pandemia, ele cresceu ainda mais, porque era um movimento que poderia demorar mais anos, mas foi acelerado pela internet ali, né, nesse período, que era o único meio que as marcas tinham de se comunicar, né? Então, a gente teve um crescimento bem legal nesse período aí, e desafio os novos formatos de comunicação vem crescendo. Então, hoje surgiu aí o TikTok, que vem sendo uma febre, principalmente na nova geração. Então, a gente dá todo esse auxílio para as marcas, né, de como saber onde e como se comunicar com a audiência. A gente sabe que hoje a audiência já é muito esperta, então ela identifica muito quando é uma publicidade ou não. Então, nosso desafio é cada vez mais tornar orgânico e menos invasivo possível. A gente bate bastante na tecla que a gente tem que ter uma publicidade anti-skip, né? Então, que não a pessoa pule ali nos 5 primeiros segundos e não queira participar, né? Então, é cada vez mais entrar no dia a dia do creator, que é o grande desafio, né? Mas o mercado veio evoluindo e está, aos pouquinhos, se profissionalizando e deixando de ser amador, né? Então, a gente está com esse desafio aí, e é muito legal bater esse papo aqui hoje para falar um pouco desses formatos como um todo e entender e desmistificar um pouco o mercado do marketing de influência. Legal, sou Angélica Concílio, eu sou CEO da Planin Comunicação. A gente ajuda marcas dos mais diversos segmentos a terem uma presença com destaque no mercado, tanto no mercado digital, através de influenciadores, redes sociais e marketing digital e de influência, como também as próprias empresas criando seus ecossistemas e trazendo esses influenciadores para ajudar na sua jornada digital. Então vai ser muito bacana hoje o papo, porque a gente vai complementar aí as ofertas e as ideias nesse sentido. Então, vamos aproveitar aqui para essa audiência que está nos seguindo, que é predominante de pessoas que são criadores de conteúdo, mas a gente também tem muitos executivos na área de marketing e comunicação nos assistindo, para entender o seguinte, como monetizar nos canais digitais, né? Porque a gente vê que essa jornada é uma jornada que parece simples, mas ela é extremamente complexa. Então, eu queria escutar um pouquinho a opinião de vocês aí, começando com você, Gustavo. Não, é o grande desafio, né, de todo creator e de saber como sobreviver através da internet, sendo um criador de conteúdo. E a gente fala bastante aqui na Mfield, no painel anterior, os gêmeos falaram bem. Você sim, os criadores eles têm que estar em todas as plataformas, né? Eles têm que ser transmídia, né? Então, tem que, de alguma forma, se comunicar com o máximo de pessoas possíveis. Só que a gente já sabe que algumas plataformas elas monetizam mais que as outras, por exemplo. Então, o YouTube ele já tem um modelo de monetização já mais antigo, que já funciona muito bem, que os criadores têm ali pelo menos uma previsibilidade do que eles vão ter de retorno, né? O TikTok está desenhando isso, está num processo ainda, não está muito bem definido, mas ele já, como plataforma, ele já vem monetizando alguns creators também, seja por recompensas,
por indicações ali, ele de alguma forma ele já vem monetizando também os criadores. O Instagram, a plataforma não diretamente tem essa monetização. Só que eu ainda acredito que hoje ainda é a plataforma que as marcas mais investem. Então, apesar da plataforma não, caramba, não monetizar, vocês estão me ouvindo, né? Apesar da plataforma não monetizar, as marcas investem muito nela. Então, hoje ainda acredito que mais de 50% dos influenciadores têm sua principal receita vindas do Instagram. Então, hoje ainda é a plataforma que mais monetiza, seja com produtos ou também financeiramente, é a plataforma que mais vem arrecadando. Os clientes já entenderam a melhor forma de trabalhar. Então, eles ainda têm um pouco de dificuldade em outras plataformas de como medir o sucesso. No TikTok ainda eles têm um pouco de dificuldade, e esse é um processo que o TikTok, mesmo a plataforma, vem ajudando. Mas no Instagram, eu acredito que as marcas investem mais porque elas já têm mais visibilidade desse retorno. Então, é muito ainda desse cenário. O Twitter também já é uma plataforma que ele monetiza bastante no real time, então eventos ao vivo ali, muitas marcas investem, então Rock in Rio, Lollapalooza, até alguns realities também se investe muito no Twitter porque é uma conversa real time, então a monetização também é bem live no programa ou o evento está acontecendo. Então eu acredito que a monetização seja um pouco esse. Isso é legal a gente falar também pelo lado do creator, é legal ele complementar também, mas essa é a nossa visão aqui na indústria hoje em dia das plataformas. Beleza. Muito bem. Eu concordo. Eu vou passar para o Rick agora, só vou pedir enquanto isso, Gustavo, se você puder fechar seu microfone, é só fazer um teste do fone de ouvido que está tendo um pouquinho de interferência para a gente. Conta para a gente, Rick, como é que você monetiza? Eu concordo com o Gustavo. O Instagram, ele é de fato uma ferramenta extremamente forte, né, na parte de publicidade. A gente aqui, basicamente, assim, em termos de plataforma que monetiza, tipo, diretamente, é o YouTube e o Facebook. Eu sei que o Facebook muitas pessoas acham que está em baixa ou que tipo, muitas pessoas saíram, assim, principalmente jovem. É uma plataforma mais pessoas mais velhas ou, enfim. Lá dentro existe toda uma gama de comunidades, então ainda ela é muito ativa. Praticamente assim, para ser bem sincero, é uma das ferramentas que a gente mais usa, o Facebook. Monetização direta é o YouTube e é o Facebook, que a gente de fato ganha dinheiro diretamente com vídeo direto. O Instagram, lá nos Estados Unidos, eles já pagam, também tem uma plataforma de monetização, mas ainda não chegou no Brasil, então acredito que eles devem estar trabalhando em cima disso, né? E o TikTok, a gente demorou um pouco para entrar no TikTok, porque é uma linguagem muito difícil para a gente que faz, porque o nosso conteúdo é o faça você mesmo, ensinando coisas. A gente estava acostumado a trabalhar ali, né, deitado, né, com o vídeo deitadinho. Quando ele virou, a gente deu um bug, porque como que a gente leva esse conteúdo que a gente grava assim, dessa forma? E eu acho que, como qualquer criador, a gente, infelizmente, tem uma limitação de tempo, equipamento, pessoas. Então, a gente tem que focar naquilo que vai pagar as contas, né? Infelizmente, a gente não pode fazer tudo. A gente levou alguns anos, né? Tipo, bem real, assim, a gente ficou testando para como que a gente ia conseguir gravar o que a gente já faz hoje e adaptar para as outras redes. Esse é um desafio gigantesco para o criador, porque a gente tem que estar em todos os lugares. Só que, infelizmente, não é possível, né? Como não tem braço, não tem equipamento. Então, ao longo do tempo, você vai tendo alguns truques. Vou dar um exemplo que a gente faz aqui. Quando a gente sabe que aquele conteúdo tem que rodar bem em outras plataformas na vertical ou horizontal, a gente grava em 4K. Naquele momento, só em 4K. Porque eu tenho um vídeo grande o suficiente para adaptar em qualquer lugar. Então, esse é um dos truques que a gente está usando. Quando a gente fala assim, não, esse vídeo aqui, principalmente quando é cliente, o cliente ele pede para a gente fazer no Instagram. E a gente quer, de alguma forma, levar para o YouTube.
a gente fala, vamos gravar em 4K, a gente vai fazer para o Instagram, a gente vai entregar do jeito que ele quer, e se a gente precisar colocar no YouTube, não vai com aquelas faixas pretas, a gente vai montar o conteúdo do jeito que pede, porque uma coisa que precisa respeitar nas plataformas é o formato que ela nasce. Não dá para você ignorar isso. Tipo, o Instagram é o Reels, o TikTok é o vertical. Tem que fazer. Se você não fizer, provavelmente você vai ter muita dificuldade em ter sucesso. O YouTube é deitado? Então vamos trabalhar no widescreen. O Facebook é híbrido, ele aceita tanto na vertical como na horizontal, ótimo, ali você tem uma ferramenta para você testar. A gente trabalha com Pinterest, que é só imagem. E a gente ali dentro, a gente faz 10 milhões de views. Então, assim, como que você ignora esses views? Como que você não investe numa plataforma dessa, por mais que não é monetizado diretamente? Só que aí a gente vai aprendendo caminhos, que é monetização. A gente tem um site, disponibiliza os moldes. Então, olha que link bacana. A gente coloca lá no Pinterest que a gente joga para o nosso site. Nosso site é monetizado. Então, a gente vai aprendendo caminhos de como monetizar, de como fazer essas plataformas convergir para a gente. Muito legal mesmo essas dicas. E eu até trouxe para complementar a reflexão de vocês alguns números. Então, as pessoas acham que esse mercado de monetização, ele é um mercado pequeno, né? E ele não é. Ele é um mercado que movimenta anualmente 2,9 bilhões de dólares e ele deve chegar a 7,3 bilhões de dólares em 2027. Eu trouxe também alguns números para reflexão. A gente tem 8 bilhões de pessoas no mundo que acessam a internet, das quais... a gente tem 8 bilhões de pessoas no mundo, das quais 5 bilhões acessam a internet e as redes sociais. No Brasil, são 150 milhões de internautas, ou seja, 80% da população brasileira está conectada. A gente vê que os conteúdos criados no YouTube hoje, eles respondem por 82% do tráfego da internet no Brasil. E se a gente pegar só os dados do YouTube, a gente vê que o YouTube é o segundo site mais acessado no Brasil e no mundo. Ele tem uma média de 2 bilhões de usuários mensais mundialmente, mais de 1 bilhão de horas de conteúdo em vídeo que são consumidas diariamente. Ele está disponível em mais de 80 diferentes idiomas. Eles têm versões para plataformas em mais de 100 países, né? E ele acabou, junto com as redes sociais e com a internet como um todo, mudando a dinâmica da audiência, porque antes a gente tinha essa audiência que era da TV aberta, da TV paga, e as pessoas hoje acessam notícias, conteúdos e informações pelas redes sociais. O Google, por exemplo, ele é fonte de consulta para qualquer tipo de busca, né? As pessoas vão lá e procuram primeiro no Google antes de fazer busca por qualquer outro canal tradicional. A gente tem, assim como o Rick comentou, da questão de fazer o link para o site, né? São mais de 1,2 bilhão de sites que existem no mundo, né? E as pessoas passam mais de 100 dias de um ano de 365 dias conectadas. A gente tem uma média aí de 6 horas e 43 minutos por dia. E acho que ninguém duvida aí que o Brasil, sem dúvida nenhuma, é um dos países com maior uso e maior acesso ali à internet e às redes sociais, e ele apoia aí esse movimento aí mundial de busca, que são 3,8 milhões de buscas a cada minuto no mundo. Então, a gente vê que realmente os números comprovam que esse mercado digital não é uma opção, eu acho que é o melhor caminho. É possível, sim, monetizar, assim como o Rick comentou e o Gustavo também. E a questão é fazer o desafio de como, né? De criar formas, conexões e processos. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa jornada. Quais são as melhores práticas que vocês veem aí nesse processo de monetização, ou alguns acertos, ou, eventualmente, algumas derrapadas que vocês deram para a nossa audiência aí acompanhar aí as melhores práticas. Quer começar, Rick? Vamos lá. Bacana. O brasileiro é apaixonado, né? Por tudo que ele mexe, e internet não é um deles, né? Tipo, a gente cai de cabeça. E essa parte de monetização, quando a gente começou, hoje em dia, para ser bem sincero, assim, um influenciador viver só do AdSense, que é o vídeo que paga ali, igual YouTube, Facebook, ele é muito difícil manter uma empresa saudável caminhando, porque é muito altos e baixos, é como uma montanha russa, né? Tem hora que a internet é sobre ondas. Tem meses que está em alta, tem horas que está em baixa. É normal. Vamos supor, período de eleitoral. É muito complicado, a internet fica muito conturbada. Então, o AdSense ele flutua muito, né? Então,
quando a gente começou ali atrás, a gente começou normal, assim, uma jornada simples, que é criador tem que encontrar o público. Então, essa jornada é mais simples no início. Então, quem está começando, é bom você sempre se preocupar com isso, que é uma linha reta. Ela é simples de resolver, que é eu tenho que criar algo e esse público tem que encontrar esse algo. Beleza. O momento que você cresce um pouquinho mais, esse daqui já vira um triângulo, porque você tem eu criando para umas pessoas, aqui o meu público, e eu tenho que também chamar a atenção da agência, porque eu preciso de uma fonte de renda nova. Então, na altura do campeonato, você acaba de criar um triângulo, né? Eu tenho que criar para agradar a audiência e agradar a agência. E aí, esse aqui é um desafio que aumenta. Você fala, rapaz, como que eu consigo fazer esses dois aqui se conversarem? Que é o que o Gustavo estava falando. Como que fica orgânico? Como que para a agência fica interessante e como que para o meu público fica interessante? Então, isso aqui não foi fácil para a gente. Foi questão de 2, 3 anos trabalhando, entendendo e produzindo. E aí, hoje, a gente já está num novo desafio, que desse triângulo a gente agora faz ele ficar tridimensional, que a gente puxa uma nova aba, que é o quê? A gente precisa de produtos pessoal. Como que a gente faz para ter o produto indo do consumidor para a agência comunicando com o público com a gente, e a gente agora ter um produto nosso, algo que a gente possa vender, ou um curso online, ou um produto físico, que se você for reparar hoje, a maioria dos influenciadores grandes, eles têm produtos físicos, digitais. Dificilmente alguém que tem uma empresa grande, saudável, com funcionário, vai se manter só com um ou com outro. Então, esse desafio que a gente está enfrentando, inclusive hoje, a gente está montando uma linha de produtos para a Dani, que essa é a parte que a gente está acostumado com o digital. Como que a gente vai para o físico? Então, dentro desse processo, é como que eu uso o digital para alavancar vendas, para atender a agência, para agradar o público. Então, esse caminho de monetização, se eu for dar uma dica para alguém, primeira coisa, quando você é menor, agrada o seu público. Você tem que montar uma fandom, porque a internet é sobre números. Não tem como fugir disso. Né? A gente faz artesanato. Como que a gente vai chegar numa marca com poucos números, resultado? Então, vamos supor, a gente faz aqui de 10, 20, 30 milhões de views. Quando eu chego com esse montante, eu consigo negociar com uma agência, eu consigo abrir novos caminhos, mas é normal. Se você for nichado, você não precisa ter números desse tamanho. Não precisa. Ou uma pessoa que só fala de tênis, que tem você tem um mercado que só fala de tênis, você pode ser menor, porque aí você é o rockstar daquele nicho. Então, isso também as pessoas têm que entender, que isso também não é só números gigantescos. Você pode trabalhar com números menores, mas vamos supor, imagine uma pessoa que tem um canal sobre solda. Uma pessoa que solda. A pessoa faz lá ferro. Se ele tiver 10 mil seguidores, ele é um rockstar dessa segmento. Não, concordo demais, concordo demais. Eu acho que hoje em dia existe uma briga um pouco velada sobre essa concorrência mesmo de audiência, né? Então, cada vez mais o que se valoriza para as marcas e para o contexto geral é onde as pessoas estão olhando, né? Para onde as pessoas estão passando mais tempo, né? Então, hoje o celular ali, na palma da sua mão, ele te leva para o mundo. Então, por isso que a audiência no celular e nas redes sociais tem sido muito grande. Até audiências assim, a gente fala de televisões, né? Então, só que fazendo um paralelo, né, com isso que o Rick falou, acho que é muito bom quando você está no começo, você falar e se especializar em determinado nicho ou determinado assunto, porque ali você vai criando esse senso de comunidade, que o Rick falou também. Quando você cria esse senso de comunidade, você cria alguns pontos com o seu fandom ali, que eles acabam te acompanhando, seja qual for a sua linha de raciocínio e tudo. Então, você tem que ter esse laço mais próximo com os seus seguidores e com os seus fãs, porque são eles que lá na frente vão poder te monetizar de várias formas. Então, tem a forma de monetização, como a gente comentou, de publicidade de marcas e tudo, das plataformas. Até acabei esquecendo uma que é a Twitch, que hoje em dia também tem monetizado bastante. Sim. Esses streamers, né, que está bastante em alta. Mas também tem essa os criadores já estão se atentando, que é na criação de produtos. Por quê?
está muito caro essa parte de tráfego digital, de tráfego pago. Cada vez mais o valor disso aumentou. Qual é a maneira mais fácil de ter esse tráfego e ter essa audiência? São os influenciadores. Então, através dos influenciadores, muitas pessoas vêm buscando esse tráfego de audiência. Só que os influenciadores entenderam também que, em vez deles divulgarem outros produtos ou produtos de outras marcas, por que não ter o seu próprio produto, falando sobre o nicho que você fala? Então, se eu falo, como ele falou, de solda, por que não eu vou divulgar uma máquina de solda de alguém e não ter a minha? Então, existe muito isso, que os criadores já estão criando suas próprias marcas, já estão bebês nessas marcas nativas digitais, né? Então, tá onde até alguns influenciadores também, em vez do cachê, estão trocando por equity de algumas empresas. Então, as formas de monetização, elas têm que ser até de uma forma criativa. Você vai criando sua audiência e quando você tem que ter a consciência de que em determinado momento a sua audiência, ela vale dinheiro. Como você vai poder conseguir monetizar isso? E aí é você ser criativo, seja na criação de um produto, seja fazer um evento, seja fazer um curso, seja ter algum encontro com esses seguidores. Então, essa parte de monetização, cada vez mais ela vem se modelando e vem se modernizando, assim, de alguma forma, né? Então, hoje os influenciadores, eles têm um grande diamante na mão, que é esse tráfego, que é o que cada vez mais as marcas e o pessoal vem buscando, e é saber como monetizar isso de alguma forma. Os grandes players já se atentaram a isso. Então, ela colocou influenciadores no BBB, e isso chama. Então, de fato, os A gente influenciadores não te estão escutou nessa última frase. Desculpa, Gustavo, se puder repetir? falando que os grandes players vêm também olhando por essa parte dos influenciadores. O grande exemplo foi a Globo trazendo influenciadores para o BBB. Então, isso renasceu o programa, renasceu o reality e trouxe uma audiência muito grande. Hoje já tem influenciadores nas novelas e tudo. Isso também é bom para o influenciador porque gera autoridade. A TV ainda gera muita autoridade para o influenciador. Mas quando tem um mix muito bom, aí a forma de monetizar são variáveis ali, né? Então, eu acho que o caminho assim que eu indicaria para uma pessoa que está começando é isso: cria sua audiência, cria sua comunidade, e aí depois aos pouquinhos você vai tendo gatilhos para monetizar, seja com produtos, seja com encontros, seja com aí cada vez mais você vai conseguindo angariar fundos ali para o seu negócio. Muito bom. Impressionante ainda que muitas marcas influenciadores acham que a monetização ela só acontece com a criação de conteúdo, né? Então, por incrível que pareça, a gente ainda vive esse cenário. Eu estava até aqui um pouco antes do painel anotando algumas formas de monetização. Quer dizer, além da criação de conteúdo, tem comunidade online, tem marketing de influência, tem venda de serviços, tem venda de produtos, como comentou, né, para o canal de vocês, cursos, gerações de leads, grupos de mastermind, atividades para a área de RH na questão do emprego, vendas de produtos físicos, vendas de serviços, treinamento em grupo, desenvolvimento de software, patrocínio direto, campanhas para as marcas, postagem patrocinada, marketing de afiliados, assinatura de conteúdo premium, anúncios. Quer dizer, é uma combinação enorme, né? Enorme. E, assim, é muito difícil, acho que como ele comentou, conseguir adaptar esse conteúdo para todos os canais. Eu acho que esse é o maior desafio, e sem sair da essência, porque tem muita gente que às vezes vai segmentar o conteúdo para um outro canal ou para satisfazer uma marca e perde a sua identidade, né? Então, acho que essa questão da monetização você falou realmente é verdade. Isso, né? Isso é verdade. Eu vou dar um exemplo assim rapidamente. A gente tem um estilo próprio aqui de gravar, né? A gente tem um estilo assim meio nosso assim de gravar. E a gente tem muitas empresas que procuram a gente não atrás do nosso conteúdo. Eles simplesmente que falam assim, olha, eu quero esse conteúdo que você faz para o meu canal, né? Tipo assim, vamos supor, algumas empresas que procuram publicidade, eles falam assim, faz para a minha rede, faz para o meu Instagram.
Eles querem o estilo. Então, a gente percebeu que a gente tem um negócio acontecendo aqui, que é a parte também de criar para os outros. Não tem problema. A gente, tipo, faz o nosso, coloca nas nossas redes e, tudo bem, você quer o nosso estilo visual, você quer tudo que a gente aprendeu usando na sua marca, tudo bem. Então, esse cliente é até interessante porque a gente nem se preocupa com os views. Porque o cliente ele quer colocar nas redes dele, porque ele quer deixar a rede dele bonita, ele quer ter um vídeo profissional. Então, por isso que eu falo, monetização não é só o AdSense do YouTube ou do Face. Monetizar, ele vai desde você criar, igual a gente está falando de produtos, você falou uma coisa muito interessante, tem empresa nossa que procura para, vamos supor, faça você mesmo. Faz com os meus funcionários alguma coisa, sabe? Tipo assim, vem aqui na empresa, vamos tirar um dia para a galera ter essa criatividade. Então, é um negócio que está fora do radar. Nem nossos usuários normais sabem disso. Não, isso é super interessante. E a dinâmica que a gente tem no mercado também, e aí eu queria escutar um pouco de vocês, eu estou vendo que tem uma entrada também das marcas como geradoras de conteúdos. Tem muita marca que já tem o seu avatar lá eletrônico, né? Que é uma bonequinha digital, um boot, né? E aí eles também estão partindo para eles serem geradores de conteúdo, para trazer os clientes deles para os ambientes deles, e não para perder os seguidores para outros canais conforme o interesse deles, né? Então, o mercado financeiro está tendo muito essa dinâmica, eles elegem um profissional, geralmente uma pessoa mais jovem, que tem uma presença forte em vídeo para ser apresentador das notícias econômicas, mas isso está acontecendo também muito no mercado de varejo. Como é que vocês veem esse movimento? Não, eu acho que esse é um movimento natural, assim, né? E até o que a gente vê também é que muitas vezes as redes sociais, elas são o novo site da marca, né? Então, muitas vezes as pessoas hoje, quando vê uma determinada marca, ela procura nas redes sociais do que no site mesmo físico. Então, por isso que muitas vezes, foi o que o Rick falou, a marca não está tanto interessada nas visualizações e no alcance, mas ela quer estar de uma forma bonita ali, bem apresentável, porque quando a pessoa procurar, ela vai estar ali tudo o que ela faz, o que ela entrega, o que ela não entrega, o que ela pode ou não fazer. E essa movimentação, né, de alguma forma, essa proximidade com o público, né? Então, a gente sabe que a Netflix tem um humorzinho mais ácido, que ela vai brincar um pouco ali, ela vai conversar com o seu público, às vezes você vai querer interagir com o perfil da marca. Tem algumas outras marcas que já têm o seu avatar e também conseguem dar essa humanização mesmo, de fato, de você se tornar mais próximo. Então, você acaba criando fãs ali mesmo que acabam seguindo de alguma forma e se aproximando, né? Pô, eu quero ter essa proximidade com essa marca, eu quero conversar com ela, eu quero que ela me responda. Então, cada vez mais as marcas vêm tentando essa humanização, seja criando avatares que aí eles têm uma chance de erro bem menor ali, porque não são pessoas, né? São robôs, então eles conseguem de alguma forma evitar polêmicas, evitar cancelamentos de alguma forma. Então, essa humanização vem sendo uma tendência também de aproximação com o seu público, né? Então, cada vez mais as pessoas querem conversar e querem ter esse diálogo com as marcas, e você tendo uma humanização, seja de um avatar, ter um ponto de referência ali, é muito mais fácil do que uma marca que não tenha um rosto, né? Então, as marcas vêm fazendo esse movimento para se aproximar cada vez mais dos seus clientes e da sua audiência. Eu concordo 100%. Concordo 100%, porque é um movimento natural. O que a gente está falando, o tráfego pago e o orgânico, o pago está ficando cada vez mais caro. O orgânico, ele é difícil de conquistar, mas uma vez que você conquista, é só manter a máquina girando, né? Porque é uma coisa que a gente aprendeu aqui, internet é complicado, é sobre ondas. Então, a gente nunca para, a gente sempre está postando. Esse vídeo foi mal, o próximo vai bem, o próximo vai bem, o próximo vai mal. É normal, faz parte do jogo. E as marcas, acho que de certa forma, perceberam que tem o canal do Guaraná, né? Que é o Coisa Nossa, eu acho. Eles não têm um avatar, eles têm pessoas. Só que como são sketches, se igual você falou, se tiver algum problema, você tira uma pessoa. Então, você não cria uma identidade de um rosto único.
né? Ou você tem um avatar digital ou você tem um grupo. E esse grupo, se tiver problema, olha, a temporada 1 acabou, começa na temporada 2. Então, isso é bem interessante, é um movimento bem esperto, bem inteligente. E para outras marcas, igual você falou, talvez a marca nem tenha, tanta pretensão de ter um avatar ou ter um canal que produz, mas quer ter o site, né, rede, que seja bonito, elegante, que tenha conteúdo para quem segue aquela marca. Então, vamos supor, a gente tem cliente de feltro. A gente cria, ele aproveita e fala assim, olha, cria coisas extras para me colocar nas minhas redes. Então, já vai com aquela identidade que a gente está acostumado a fazer. Então, alimenta as redes, fica bacana, todo mundo sai ganhando, tanto o criador como a empresa. Então, para a gente, esse movimento ele é bem natural, a gente já faz alguns anos que está fazendo isso, e como o nosso produto é fácil de fazer inserção, que é o Faça Você Mesmo, a gente consegue falar de quase qualquer assunto criando. A gente cria celular, beleza, vamos criar uma capa de celular, e o celular está ali na mesa. Carro, beleza, faz um cheirinho por carro, o carro aparece. Então a gente consegue pegar clientes muito variados, a gente já pegou todo tipo de cliente aqui dentro e conseguiu integrar organicamente. Eu sei que nem todo assunto é fácil de fazer isso, no nosso caso funciona, e nas redes é fácil de pulverizar, né? De soltar para todas as redes. E como é que vocês veem sobre o ponto de vista do criador? Porque a gente vê que tem muitas pessoas que criam conteúdos bem interessantes, só que eles não conseguem seguidores e eles não conseguem monetização. O que vocês recomendam aí de melhoria? Eu vou iniciar aqui. Eu acho que esse processo de influenciador nas redes sociais, ele tem que ter uma constância, né? Então, cada vez mais tem que se produzir conteúdo com uma constância. Então, as pessoas, elas gostam de uma previsibilidade. Então, ela gosta de saber se, sei lá, eu gosto de futebol, naquela página eu vou encontrar conteúdos de futebol. Então, eu já sei que naquele horário ou naquele dia eu vou consumir aquele conteúdo. Então, se eu quero saber alguma notícia de determinado assunto, eu já vou naquela página para procurar. E é um movimento que existia antigamente na televisão e ainda existe, né? A gente sabe que 9 horas da noite vai ter a novela lá e a gente vai assistir. Já tem o público já está acostumado com aquilo. Então, é o que eu falei. Você tem que se focar em um nicho, focar em uma coisa que você saiba e tenha conhecimento para discutir, para argumentar e para falar, porque isso vai se tornar natural. Quando você, às vezes, quer falar de algum domínio, mas porque está no hype, você às vezes acaba porque você não tem o conhecimento total daquilo. Então, você tem que ter muito domínio do que você faz, seja um hobby ou seja um assunto que você tem estudado, e manter uma periodicidade desse conteúdo, né? Então, tá sempre falando, sempre colocando. Acho que é interessante também você fazer algumas collabs com pessoas que são maiores, para você atingir outros públicos, ou até menores também, mas você acabar atingindo outras regiões, e assim você vai fortalecendo o seu nome e ganhando autoridade, né? No seu mercado. Então, eu acho que esse é um processo que é demorado, não é do dia para a noite. São poucos casos que a gente tem de pessoas que viralizaram, mas se não tem um conteúdo legal, acabam viralizando e depois somem novamente. Então, quando você quer construir uma carreira a longo prazo, você tem que ter bastante conteúdo e uma periodicidade grande para que isso não suma de um dia para a noite, sabe? Então, pode ser que demore um pouco mais, mas é como toda a carreira, você tem que ter um processo para chegar lá e saber onde você quer chegar. Eu acho que o Rick pode complementar aí como criador. Como é que chama seu cachorro, Rick? Thor. Que legal. Conta pra gente, então, as dicas que você gostaria de fornecer para quem não conseguiu ainda brilhar nessa área. Essa pergunta sua é bem difícil, tá? Porque eu conheço pessoas brilhantes criando conteúdos incríveis e de fato não decola. Tipo assim, é difícil, assim, não é uma fórmula, né? Envolve carisma, não é à toa que lá atrás, quando eu convidei a Dani, eu falei, mano, você vai ser à frente do canal, você é carismática, você tem... porque não adianta. Então, o que eu posso, assim, uma dica rápida eu evitei no começo essa ideia, essa perseguição pelo viral, porque o meu medo de viralizar quando a pessoa chegar na minha página não ter nada, e aí eu perder tudo aquilo. Então eu tinha muito medo do viral no início.
eu falei, o que adianta? Chega aqui e não tem nada. Então, eu sempre procurei fazer a crescer. E, assim, internet é trocar a roda do carro com ele em movimento. Não tem que ter vergonha. Se você faz um conteúdo bacana e não está crescendo, dá uma olhada para o lado, vê o que está acontecendo. Sabe? Vê os concorrentes mesmo, vai lá, vê o que eles fizeram, se inspira em coisas que tem no mundo. Tipo, vou dar exemplo. A gente tenta criar a roda o tempo todo e não precisa. A gente tem indústrias multibilionárias que quebram a cabeça pela gente, que é, vamos supor, a indústria do cinema. Eles já sabem como fazer a capa do filme, eles sabem como chamar a atenção no começo do filme. Então, calma aí, deixa eu olhar para eles. O que eles fizeram? Como que é o estilo de capa que eles estão fazendo, né? Tipo, as thumbnail, as capas dos filmes. Como que você pega a pessoa pelo início? Pode ver, todo filme começa com uma cena de ação, com uma cena muito explosiva, uma cena divertida. Então, calma aí, acho que o meu vídeo precisa começar assim também. Então, essa é a dica, assim, é trocar a roda com o carro em movimento. Não tenha medo, olha para o lado e fala, tá, o que eu preciso fazer mais view? Preciso mudar o estilo da minha câmera? Preciso ser mais ágil? Então, essa é a dica que eu daria. Ah, legal. Infelizmente, nosso tempo está terminando, aliás, terminou. Eu queria agradecer muito a presença do Gustavo Almeida, diretor de relacionamento da M-Field, e também do Rick Ordonez, sócio fundador ali do canal Eu Criando, que também é o canal da Dani Martinez. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Para quem não segue, por favor, aproveite esse minutinho antes do próximo painel para apoiar a Casa Hope. Muito obrigada. Até mais, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.